Meus queridos e amados irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Estamos de volta com mais uma aula de Escola Bíblica Complementar, esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as nossas lições, elas são comentário da Revista de Adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Geralmente a nossa lição vem com uma introdução, 3 tópicos e uma conclusão. Nós desenvolvemos uma configuração diferenciada, onde nós comentamos a lição em 10 tópicos, e esses tópicos, obviamente, visam complementarizar o seu estudo. Queremos aqui transmitir um grande abraço a todos os nossos queridos irmãos que nos assistem pelo YouTube, os mais de 18 mil inscritos. Queremos agradecer também aos ouvintes da rádio Farol FM 90.1 aqui de Maceió. Deus abençoe. Também nossos agradecimentos ao portal AD Alagoas, que disponibiliza o nosso vídeo semanalmente. Muito bem, queridos, nós estamos estudando nesse trimestre a lição que trata sobre os valores do Reino de Deus. Todas as lições dessa revista estarão analisando textos do Sermão da Montanha que estão contidos ali em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Já estudamos diversas lições ao longo desse trimestre. Falamos sobre o Sermão do Monte, o caráter do Reino de Deus. Falamos sobre sal da terra, luz do mundo. Depois falamos sobre Jesus, o discípulo e a lei. Depois falamos sobre resguardando-se de sentimentos ruins. Depois estudamos o casamento é para sempre. Depois expressando palavras honestas. Depois não retribua pelos padrões humanos. Lição número 8, sendo verdadeiros. Lição número 9, orando e jejuando como Jesus ensinou. E agora vamos estudar a lição número 10, nossa segurança vem de Deus. Essa lição está programada para ser estudada em 5 de junho de 2022. Muito bem, queridos, o nosso texto áureo nos diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12, 15. A verdade prática nos diz: não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. E a nossa leitura bíblica em classe se encontra em Mateus capítulo 6, versículos 19 a 27. Nos diz assim o texto bíblico. Abrindo aqui um parênteses, irmãos, talvez a gravação ela saia com um pouco de ruído, porque aqui na nossa belíssima capital Maceió está chovendo bastante. Hoje, durante todo o dia, foi dia de muita chuva. Então, esse sonzinho no fundo é o som da chuva que está caindo, mas glória a Deus, porque tudo que Deus faz é bom. Então, nosso texto nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas?
E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Nossa lição está contando, irmãos, com uma introdução. No primeiro tópico da nossa lição estará sendo estudado riqueza do céu e riqueza da terra. O segundo tópico, a idolatria ao dinheiro. E o terceiro tópico, vivendo a quietude espiritual em Deus. E por fim, então, a nossa conclusão. Isso é o que está contido na revista, deve ser estudado e deve ser ensinado pelo professor, conforme os tópicos estão aqui, porque senão o aluno pode perguntar por que ele comprou a lição, se os irmãos estão falando de outras coisas, claro, né? Então, irmãos, eu estou aqui acrescentando 10 tópicos que podem dar subsídio ao seu estudo ou à sua aula. E esses tópicos, claro que eu vou tentando encaixar a grande maioria deles no que já está contido na lição. Então a gente dá uma sistematizada e isso termina te ajudando na exposição. Então, o primeiro ponto que eu anotei aqui foi o perigo da avareza. Ela nos torna insaciáveis. O perigo da avareza, ela nos torna insaciáveis. O texto áureo vai dizer: e disse-lhes, Jesus falando, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Geralmente, o avarento ele é extremamente agarrado aos bens terrenos. Ele se encontra preso aos bens terrenos. Ele é capaz de matar pessoas por causa dos bens terrenos. Ele é capaz de romper relacionamentos por causa dos bens terrenos. Ele é capaz de qualquer coisa pelos bens terrenos. Ele é preso, é amarrado ao dinheiro. Ele não é uma pessoa generosa, né? Ele é um amante do dinheiro. Então, o homem avarento, ele quanto mais tem, mais ele quer mais. Ele é um receptáculo desse dinheiro, desses bens, mas ele não distribui esses bens com ninguém. É como se fosse o Mar Morto, né? Que recebe as águas que vêm lá do Mar da Galileia, mas as águas param nele e ele não distribui para ninguém. Por isso, Mar Morto. Então, o perigo da avareza, porque ela nos torna insaciáveis. O avarento cada vez quer mais, porque os bens são todo significado para a sua vida. Segundo lugar, anotei aqui, se Deus cuida das pequenas coisas, não cuidará de nós? Foi o que Jesus falou no versículo 26. Ele disse assim, olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem cegam ou não colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E também Jesus chegou a falar, que não está no texto bíblico, né? Ele disse, olhai para os lírios dos campos. Eles não tecem, não fiam, né? Ou não costuram. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, irmãos, aqui são apenas criaturas de Deus, né? Coisas que Deus cria, como os lírios dos campos, né? As flores e os pássaros, né? Mas o homem é imagem e semelhança de Deus. As coisas deste mundo, né? Deus criou com a sua palavra, simplesmente. Mas o homem, a Bíblia diz que Deus fez com suas próprias mãos. Então, o ser humano é diferenciado, é um ser especial, né? Nele ele traz a imago Dei, né? A imagem de Deus. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, Jesus disse, ora, se Deus cuida dos pássaros, cuida dos lírios, não vai cuidar de vocês? Então, se Deus cuida das pequenas coisas, não cuidará de nós? Vamos ver o terceiro tópico e o subtópico 3 desta lição. Lá embaixo diz assim, as lindas flores são transitórias,
efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionado para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Ora, claro que sim, não é? A Bíblia diz que Deus cuida, não é? Deus sabe até quantos fios de cabelo nós temos na nossa cabeça, porque nem um fio de cabelo vai cair da nossa cabeça sem que Deus esteja fora do controle. Então, todos os cabelos da nossa cabeça estão contados. Isso é cuidado de Deus para com este ser humano, que é a imagem e semelhança do Senhor. Muito bem. O terceiro tópico que nós anotamos aqui é que o nosso coração revelará onde está nossa segurança. Olha o que diz o texto bíblico no versículo 21. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O coração do homem acompanha o tesouro, e o tesouro persegue o coração do homem. Onde estiver o tesouro do homem, aí estará também o coração do homem. Qual é o nosso tesouro? Mateus 13:44 tem um texto muito bonito que diz que o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido em um campo e que um homem encontrou, e encontrando esse tesouro, este homem guarda o tesouro, depois ele vai e vende tudo que ele tem, compra o campo onde estava esse tesouro e, enfim, ele guarda esse tesouro com muito carinho. A prova de que o homem encontrou realmente Jesus é a sua disponibilidade em abandonar tudo por Jesus, se necessário for. Então, nosso coração revelará onde está a nossa segurança. Tópico 2 e subtópico 1. Vamos ver aqui que interessante, que fala assim: o coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve, Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo. Porém, as nossas obras serão provadas pelo fogo, conforme 1 aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 15. Então vamos agora para o nosso quarto tópico. A segurança terrena é corruptível. Eu acho interessante. Jesus disse assim no versículo 19: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Então Jesus nos mostra que há um investimento na terra e há um investimento que é feito nos céus. O investimento da terra é um investimento sujeito ao roubo, não é? À falência, sujeito à deterioração. O pessoal guardava, né, seus tesouros antigamente, mas a Bíblia vai dizer que a ferrugem consome, né? A traça corrói, mas aquilo que é ajuntado no reino dos céus, aquilo que é depositado no reino dos céus, o investimento que é feito no reino dos céus, esse investimento está seguro, pois lá no céu nem a traça nem a ferrugem consomem, e nem os ladrões podem minar nem roubar. Ora, todos nós que investimos aqui na terra, sabemos que aqui as coisas não têm garantia absoluta. Você aplica na bolsa de valores, a bolsa cai, você perde o seu dinheiro, você compra uma casa, a casa pode pegar fogo, você perde o seu dinheiro, não é? Enfim, você esconde um tesouro, daqui a pouco esquece onde esconder o tesouro, ou morre e deixa o tesouro lá escondido e ninguém acha, e se perde também. Então, queridos, nós aqui investimos na terra. O homem vive na terra. A Bíblia não quer dizer que você não pode ter um investimento, né? Você não pode construir um patrimônio.
Obviamente que a gente pode, desde que você possua o patrimônio, possua esta riqueza e a riqueza não possua você, né? Que o seu coração, não obstante você ter muitos bens, o seu coração não está plantado nos seus bens, mas você está focado nas coisas que são do alto, como Paulo escreveu. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado. Então, queridos, a segurança terrena, ela é corruptível, ela é perecível, ela é vulnerável, ela pode se perder. Mas a segurança que vem de Deus, que está em Deus, o tesouro que está em Deus, este nunca vai se perder. Glória a Deus por isso. Quinto lugar, a segurança em Deus nos imuniza da ansiedade. Que coisa linda, né? A ansiedade é que a nossa lição vai trazer um conceito sobre ansiedade que é bastante interessante e eu quero ler aqui para você, né, sobre os cuidados, né? Não andar cuidadoso. Essa palavra no grego é mirimnal, estar ansioso, distraído pelos medos, preocupar-se, né? Então, isso é que gera a ansiedade. A ansiedade é uma preocupação, muitas vezes antecipada, por alguma coisa que ainda nem aconteceu. A ansiedade é muito triste, a ansiedade tem sido uma geradora de depressão. Então, meus queridos, a segurança em Deus nos imuniza da ansiedade. Geralmente, estou dizendo geralmente porque eu não posso generalizar, dizer que são todos os casos, né? Mas, geralmente, a ansiedade, ela se instala em nós quando nós estamos excessivamente preocupados com as coisas desta vida. Por isso que a Bíblia diz: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas pelas quais você está ansioso, né, você pode ficar tranquilo que elas serão acrescentadas à sua vida. No versículo 25 vai dizer, Jesus falando: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento? Olha o Senhor colocando as coisas no lugar, os valores no lugar. E o corpo não é mais do que a vestimenta? Então, nós muitas vezes construímos ansiedades porque nós estamos com os nossos valores invertidos. Então, vamos ver aqui no terceiro tópico, nós temos um comentário no subtópico 1 e subtópico 2, do terceiro subtópico. O quinto ponto, não é? Então, vamos ver. Os males advindos das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência. Olha, preocupação demasiada com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. Não é? A ansiedade tanto prejudica a nossa saúde mental, emocional, como a nossa saúde física. Não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Aí lá no subtópico 2, no finalzinho diz assim, que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois Ele é que tem cuidado de nós. Isso Pedro escreveu no capítulo 5 da sua primeira carta e o versículo 7. Também o comecinho do subtópico 3 diz, vivendo sossegados em Deus. Não viva inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. E a ansiedade nunca construiu nada.
Muito pelo contrário, ela é uma destruidora. Então, precisamos ter muito cuidado com isso, né? A segurança em Deus nos imuniza da ansiedade. Sexto lugar, segurança em Deus nos realiza. Estar seguro em Deus, nessa segurança que vem de Deus, irmãos, ela nos torna realizados. Eu coloquei aqui o versículo 27 da nossa leitura, respaldando isso. Olha, Jesus disse: e qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com todas as suas ansiedades, com todas as suas solicitudes, acrescentar um côvado à sua estatura? Quem poderá acrescentar? Ninguém. A ansiedade não vai fazer crescer nada em você, a ansiedade não vai te elevar a mais do que você é. Não, a gente cresce, a gente avança, irmãos, trabalhando, produzindo e não vivendo uma ansiedade doentia. A segurança em Deus, ela nos realiza. Por isso que o salmista disse: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Se nós entendêssemos esta palavra, certamente os nossos problemas estariam resolvidos. O salmista disse: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude. Imagina a terra mudando de lugar. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, o salmista diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Muito bem. Sétimo lugar. A segurança em Deus nos livra da escravidão. Ah, irmãos, que estado tão triste é a escravidão. Vamos ver aqui a nossa introdução, que está dizendo assim, lá no finalzinho: é o amor do dinheiro, é a raiz de todos os males, conforme 1 Timóteo 6,10. Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependente das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Quando alguém está escravo, quando ele não consegue mais se libertar. Existem pessoas que estão escravos do celular, existem pessoas que estão escravos do vício, existem pessoas que estão escravos dos jogos, existem pessoas que estão escravas de outras pessoas, né? Existem pais que estão reféns dos seus filhos. Isto é escravidão. E existem os que estão escravizados pela riqueza, escravizados pelo poder. Se ele perder a riqueza, se ele perder o poder, ele dá cabo da sua vida, né? Ou entra numa profunda depressão. Como é que é o nome disso? Escravidão. Nós não fomos chamados para a escravidão. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O crente não é um escravo. O crente não faz porque ele é consciente que não pode fazer, ele teme a Deus, mas ele tem liberdade. Ele não é um escravo, mas pessoas estão escravizadas, né? Escravizadas porque constrói sua segurança em cima de bens terrenos. Daqui a pouco ele não sabe mais viver sem o dinheiro, ele não sabe viver sem as riquezas, sem o poder, e isso é muito perigoso. Então, a segurança em Deus nos livra da escravidão. Muito cuidado, tem muita gente achando que está livre e está escravizado. Quando esta coisa que ele não está prestando muita atenção sai de perto dele, ele tem abstinência, porque ele está escravizado por essas coisas. Também vamos para um outro ponto interessante, é que a segurança em Deus, em oitavo lugar, nos livra da idolatria. Ora, irmãos, nós nos convertemos ao Evangelho, né? Aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, e nós muitas vezes concebemos que idolatria é apenas adorar ídolos mortos, mas idolatria é quando nós
abraçamos algo e este algo toma o lugar de Deus em importância na nossa vida, não é? Então, certo escritor diz: quando damos a qualquer coisa maior importância do que a Deus, nós cometemos idolatria. Vamos ver aqui o tópico 2 e subtópico 2, que fala sobre idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: ajuntar tesouro na terra ou nos céus, servir a Deus ou a Mamon. Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu coração. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto e bens que Mamon pode oferecer, certamente sua espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que ele abomina a idolatria. Lá em Êxodo 20, versículo 3, está escrito: não terás outros deuses diante de mim. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Por isso aquele texto: não podeis servir a dois senhores, porque ou você vai amar a um e odiar o outro, ou você vai se dedicar a um e vai desprezar o outro. Quem falou isso foi Jesus, e são palavras de sabedoria. A segurança em Deus nos livra, então, da idolatria. Todo idólatra, ele abandonou sua segurança em Deus e está seguro pelos bens terrenos. Nono e penúltimo lugar, a segurança fora de Deus é passageira, né? Olha, a gente vai observar aqui no primeiro tópico e subtópico 2 e 3, onde há aqui algumas observações. Vamos para o primeiro tópico, subtópico 2, lá no finalzinho. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O que é que esse texto está dizendo? Que eu posso construir a quantidade que eu construir. Eu posso possuir o maior tesouro do mundo. Eu posso ter muitas casas, muitos carros, não é? Mas eu não vou levar nada, né? Quando a gente morre, se tem uma aliança no dedo, essa aliança é tirada, né? Se você tem um colar, esse colar é tirado. Então, você não traz nada e você não leva nada. Se você não leva nada, significa dizer que os bens que a gente possui são transitórios. Na realidade, nós dispomos deles por um pouco de tempo e depois deixamos tudo, muitas vezes para quem não trabalhou, para quem não se esforçou e até para quem não nos conhece. Então, isso é muito triste. Para que todo esse apego? Para que toda essa idolatria, se os bens são passageiros? Tópico 1 e subtópico 3 também tem um complemento interessante. O crente que conhece as Sagradas Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Como criou todas as coisas, ele é o proprietário e possuidor de tudo, e o homem não é dono de nada. Então, queridos, nós somos aqui mordomos. Estou aqui em uma casa que está hoje comigo. Daqui a 50 anos, quem será o dono dessa casa? De repente, alguém com quem eu não tive nenhum contato, nunca conheci e tudo mais. E eu não levei nada. Então, nós vemos hoje, lamentavelmente, muita gente brigando pelos bens terrenos. Morre o pai, morre a mãe, os filhos ficam se degladiando por causa da herança, e por causa dessa herança muita gente se intriga, se mata, né? E daqui a alguns anos
nós vamos ver que isso não era de ninguém. Ficou na terra, não é? Porque o dono de todas as coisas, da prata, do ouro e de tudo que existe, é o Senhor Deus. A segurança fora de Deus, então, ela é passageira. E, em último lugar, a segurança em Deus glorifica o seu nome. Ora, irmãos, quando nós declaramos que dependemos dele, quando declaramos que ele é o nosso castelo forte, a nossa segurança, como disse o salmista, né? Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, quando eu entendo que toda a minha segurança está em Deus, eu estou automaticamente glorificando o seu nome. Quando eu me proclamo autossuficiente, eu estou sendo dominado pelo meu orgulho e Deus não está sendo glorificado nisso. Na lição de mestre tem um auxílio da vida cristã que nos diz assim: nosso foco principal como crentes é viver para Cristo e tornar sua prioridade, o reino de Deus, a nossa também. Quando assim fazemos, a vida em todas as suas ocupações pode ser vivida para a glória de Deus. Por isso, o grande apóstolo Paulo disse: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, que tudo se faça para a glória de Deus. Que Deus assim, meus amados irmãos, nos abençoe, que o Espírito Santo fale mais alto aos nossos corações e até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.